Bem-vindos aos Mistérios Divinos, o canal onde desvendamos as histórias mais poderosas da Bíblia, revelando como elas ecoam até os dias de hoje. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica pela vida de Moisés, um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão e guiá-los à Terra Prometida. Moisés é uma das figuras mais extraordinárias das Escrituras, um líder que planejou o Faraó, desafiou éguas e mediou a aliança entre Deus e o povo de Israel. Sua vida nos mostra que, mesmo quando nos sentimos inadequados ou cheios de dúvidas, Deus pode nos usar para realizar grandes coisas. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Mistérios Divinos. Assim, você nos ajuda a levar essas mensagens transformadoras para mais pessoas e faz parte dessa comunidade incrível que busca inspiração e fé nas Escrituras. Moisés nasceu em tempos de opressão e sofrimento para o povo hebreu no Egito. Após a morte de José, a relação entre os hebreus e os egípcios deteriorados. Um novo faraó, que não conhecia José, passou a ver o crescente número de hebreus como uma ameaça. Para conter esse crescimento, o faraó decretou que todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no rio Nilo. Foi nesse cenário de tirania que Moisés veio ao mundo. Seus pais, Amrão e Joquebede, pertencentes à tribo de Levi, não se conformaram em obedecer à cruel ordem do faraó. Por 3 meses, escondi o bebê. Mas quando perceberam que não poderiam mantê-lo seguro por mais tempo, Joquebede tomou uma decisão ousada: preparar um cesto de junco, selou-o com betume e piche, e colocou seu filho nas águas do Nilo, confiando nas previsões divinas. Miriam, irmã de Moisés, observava de longe o destino de seu irmão. A filha do faraó, ao descer ao rio para banhar-se, avistou o cesto. Quando o abriu, viu o bebê chorando e sentindo emoção. Nesse momento, Miriam mudou-se e sugeriu à princesa que chamasse uma mulher hebreia para amamentar o bebê. Assim, Moisés foi devolvido à sua mãe, que o criou nos primeiros anos de vida antes de entregá-lo novamente à filha do faraó. Ele cresceu no palácio como o príncipe do Egito. Mas nunca esqueceu suas origens. Já adulto, Moisés começou a perceber as injustiças sofridas por seu povo. Durante uma de suas visitas aos hebreus, viu um egípcio espancando um escravo hebreu. Movido pela indignação, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No entanto, no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, foi confrontado por um deles: "Você vai me matar como matou o egípcio?" Temendo que sua ação fosse descoberta, Moisés fugiu para Midian, um deserto distante, deixando para trás sua vida de príncipe. Em Midian, Moisés encontrou refúgio na casa de Jetro. As filhas de Jetro tentavam tirar água para os rebanhos de sua família quando eram importunadas por pastores locais, que tentavam afastá-las. Moisés interveio com coragem e justiça, defendendo as mulheres e ajudando-as a tirar água para os rebanhos. Êxodo capítulo 2 versículo 17. Essa atitude chamou a atenção dos jovens, que voltaram para casa mais cedo do que o normal. Quando contaram ao pai o que havia acontecido, ele perguntou: "Onde está esse homem? Por que o deixou para trás? Chamem-no para que venha comer conosco." Êxodo capítulo 2 versículo 20. Moisés foi acolhido na casa de Jetro, que era sacerdote em Midian, um homem de sabedoria e influência na região. Essa hospitalidade deu início a um relacionamento que marcaria profundamente a vida de Moisés. Jetro ofereceu a mão de sua filha Zípora em casamento, e Moisés aceitou. Esse casamento selou a integração de Moisés à comunidade midianita, onde ele encontrou paz e estabilidade após os eventos tumultuosos que o forçaram a fugir do Egito. Moisés e Zípora tiveram 2 filhos. O primeiro, chamado Gerson, recebeu esse nome porque Moisés declarou: "Sou forasteiro em terra estrangeira." Êxodo capítulo 2 versículo 22. O nome reflete o sentimento de exílio e busca de identidade que Moisés sentiu naquele momento de sua vida. Mais tarde, tive um segundo filho, chamado Eliezer, cujo nome significa "O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada do faraó." Êxodo capítulo 18 versículo 4. Esses nomes carregam significados profundos, que revelam as experiências e a fé de Moisés durante seu tempo em Midian. Durante esse período, Moisés trabalhou como pastor dos rebanhos de Jetro. Esse trabalho humilde,
que pode parecer insignificante à primeira vista, teve um papel essencial na formação de seu caráter e na preparação para a missão divina que viria a seguir. Cuidar de rebanhos no deserto com ciência, paciência, resiliência e atenção constante, virtudes que seriam cruciais para liderar o povo de Israel. No entanto, Deus tinha planos maiores para ele. Enquanto pastoreava próximo ao Monte Horebe, Moisés viu um arbusto que queimava sem se consumir. Intrigado, mudou-se, e Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Tremendo de medo, ele respondeu: Eis-me aqui. Deus revelou que ouviu o clamor do seu povo no Egito e que escolheu Moisés para libertá-lo. Moisés resistiu. Sentia-se inadequado e apresentou inúmeras desculpas. Quem sou eu para ir ao faraó? O que direi ao povo? E se eles não acreditarem em mim? Deus respondeu a cada uma de suas objeções, mostrando seu poder por meio de sinais, como transformar o cajado de Moisés em serpente e sua mão saudável na leprosa. Mesmo assim, Moisés hesitou, dizendo: Senhor, nunca fui eloquente. Deus, então, designou Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Relutante, Moisés aceitou a missão. De volta ao Egito, Moisés e Arão confrontaram o faraó com a ordem divina: Deixe o meu povo ir. Mas o coração do faraó estava aguentado, e ele decidiu. Deus, então, inveja uma série de declarações sobre o Egito, cada uma demonstrando seu poder sobre os deuses egípcios e sua soberania sobre a criação. A água do Nilo transformou-se em sangue, rãs infestaram a terra, piolhos e moscas atormentaram as pessoas, o gado episódio morreu, úlceras cobriram os corpos, granizo devastou as plantações, gafanhotos consumiram o restante, trevas cobriram o Egito por 3 dias, e finalmente, veio a morte dos primogênitos. Antes da última praga, Deus instituiu a Páscoa. Ele tentou que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse nas portas de suas casas com sangue. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, poupou as casas com a marca do sangue. Foi essa praga final que levou o faraó a permitir que os hebreus partissem. Moisés liderou o povo em direção à liberdade. Mas, diante do Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e invejou seu exército para persegui-los. Os hebreus ficaram apavorados, mas Moisés, confiando em Deus, extravasou seu cajado, e as águas do mar se abriram, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Quando as intervenções procuradas os seguiram, as águas saíram e os destruíram. No deserto, os desafios surgiram. O povo murmurava contra Moisés, reclamando de sede e fome. Deus proveu água de uma rocha, maná do céu e codornizes para alimentá-los. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, estabelecendo as bases da aliança entre ele e Israel. Porém, enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente, construiu um bezerro de ouro e o adorou. Ao descer, Moisés ficou indignado, corte as tábuas da lei e confrontou o povo. Durante 40 anos, os hebreus vagaram pelo deserto, sendo moldados por Deus para se tornarem uma nação santa. Moisés fez rebeliões, intercedeu pelo povo e liderou batalhas contra seus inimigos. Ele viu a glória de Deus, mas também experimentou as consequências de sua desobediência em Meribá, onde, ao invés de falar à rocha para que ela saísse água, bateu nela com seu cajado, desobedecendo a ordem divina. Por causa disso, foi impedido de entrar na terra prometida. No final de sua vida, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a terra prometida. Deus lhe mostrou o cumprimento de sua promessa, mas Moisés morreu antes de cruzar o Jordão. Ele foi sepultado por Deus em um local desconhecido, e o povo chorou sua morte por 30 dias. Mesmo sem entrar na terra prometida, a vida de Moisés é um testemunho do poder de Deus para usar homens imperfeitos em seus grandiosos planos. Ele é lembrado como libertador, legislador e mediador de Israel, um servo fiel que caminhou com Deus e revelou sua glória ao mundo. O povo chorou a morte de Moisés por 30 dias, como é mencionado em Deuteronômio capítulo 34 versículo 8. Os israelitas prantearam Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até que terminou o período de pranto e luto.
Esse período de luto foi tradicional para líderes importantes e marcou a profunda reverência e tristeza do povo pela perda de seu grande líder e mediador diante de Deus. Moisés foi mais do que um líder, ele foi um servo fiel que caminhou com Deus, desafiou desafios inimagináveis e revelou a glória divina ao mundo. Sua vida nos inspira a confiar no chamado de Deus, mesmo quando nos sentimos inadequados, e a perseverar na fé, sabendo que o Senhor sempre tem um plano maior para nós. A vida de Moisés é um testemunho da fidelidade de Deus e do poder da obediência. Desde a sarça ardente até a travessia do Mar Vermelho, ele nos ensina que, quando confiamos no Senhor, não há obstáculos grandes demais para ser superado. Moisés nos inspira a responder ao chamado de Deus, mesmo quando o caminho parece impossível. Moisés foi, sem dúvida, um dos maiores líderes da história bíblica, reconhecido por sua fé e obediência a Deus, mesmo diante de desafios monumentais. Ele não apenas libertou os hebreus da escravidão, mas também serviu como mediador da aliança divina, trazendo a lei que moldaria o povo de Israel por gerações. Embora não tenha entrado na terra prometida, Moisés cumpriu sua missão com excelência, confiando no plano maior de Deus e preparando o povo para seguir adiante sob a liderança de Josué. Sua vida repleta de milagres, confrontos e momentos de intimidação com Deus, permanece como um poderoso exemplo de como Deus pode usar a disposição de um coração obediente para realizar grandes obras. Moisés nos ensina que a verdadeira liderança é enraizada na fé, no serviço e na confiança inabalável no propósito divino. Assim, sua história ecoa como uma lembrança eterna do amor e da soberania de Deus, inspirando-nos a viver com coragem e devoção. Se você gostou dessa viagem pela história de Moisés, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mistérios Divinos. Aqui, continuamos a explorar os grandes mistérios da fé e as histórias que transformam vidas. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe essa mensagem com quem busca força e esperança em tempos tentados. Nos vemos em breve, e lembre-se, Deus sempre tem um plano, e você é parte dele. Até o próximo vídeo no Mistérios Divinos.